Começando no curso aqui de currículos que a gente vai tratar um pouco sobre currículos. Meu nome é Matheus Lima e eu já fiz parte da Concreta, vou me apresentar no próximo slide. Mas então, qual é a ideia básica de hoje? É a gente conversar sobre como que a gente faz um currículo, né? O que é importante de ter nesse currículo. Algumas informações são relevantes, outras que a gente pode tirar, às vezes a gente vai colocar informação demais que não precisa. Então, esses pontos a gente precisa anotar na hora de montar um currículo. Eu vou trabalhar aí alguns deles, mas assim, o assunto é muito grande, né? Eu vou só pontuar alguns pontos aqui, pontuar alguns pontos é ótimo, mas aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar aí no chat que eu vou ver aqui conforme vocês forem mandando. E também vai ter um momento que eu vou pedir para vocês mandarem algumas coisas, então eu estou aqui de olho no chat se vocês mandarem alguma coisa. Então vamos lá, a gente conversar sobre currículos. Antes da gente começar a conversar, queria fazer só uma breve apresentação sobre mim, quem é o Matheus Lima, de onde ele veio, de onde ele surgiu. Então, primeiro, meu nome. Eu sou engenheiro civil aqui pela Universidade de Brasília também. Fui gerente de qualidade da Concreta de 2019 a 2020, finalzinho de 2019 e mais ou menos ali agosto, setembro de 2020, que é um dos cargos mais legais da Concreta. Então, vocês estão pensando em entrar na Concreta. Quando vocês entrarem, gerente de qualidade, sucesso. Indico muito. Hoje eu sou conselho da Direx, então faço parte aí do corpo do conselho administrativo, que junto com a Direx, de vez em quando tem algumas reuniões. Hoje é o dia da reunião, então daqui a pouquinho vai ter a reunião da Direx, do conselho junto com a Direx, e a gente vai conversar aí sobre alguns pontos da empresa. Então, de certa forma, eu estou envolvido ainda com algumas atividades da empresa. Eu tenho uma página no Instagram, que é até o nome que eu coloquei no Zoom, porque toda vez que eu entro em alguma coisa na chamada, eu sempre coloco isso, mas eu tenho uma página no Instagram para falar sobre BIM, para falar sobre infraestrutura, os dois misturados e muitas outras coisas, para quem tiver interesse. E eu sou muito fã do BIM, né? Como eu tenho uma página sobre isso, sou muito fã de infraestrutura, sou muito fã do LinkedIn, e sou o cara que passa mais tempo mexendo no LinkedIn do que no Instagram. E sou muito fã também de currículos, já ajudei algumas pessoas, sou fã de gestão do tempo, enfim. Sou muito fã de vários assuntos aí que alguns deles eu só tive contato porque eu estava dentro da Concreta. Então, o ambiente da Concreta ajuda muito a gente a desenvolver e achar outras áreas que não estão diretamente relacionadas com o meu curso. Então, por exemplo, professor de engenharia civil não costuma falar sobre gestão do tempo. Professor de engenharia civil não costuma falar sobre LinkedIn. Isso tudo eu comecei a fuçar depois de conversar com pessoas de outras EJs, depois de ir em alguns eventos do Movimento Empresa Júnior aqui em Brasília. Enfim, a gente vai criando esse networking e conhecendo aí várias áreas. Mas vamos lá. Aqui, um sumário do que a gente vai tratar, mas eu vou dar um foco muito grande para a parte mesmo de currículo. Então, deixa eu só colocar o apontador aqui. Eu vou dar um foco bastante grande aqui para a parte de currículo. Eu até coloco a pergunta, né, o que fazer quando manda aquele anúncio nos grupos, que é geralmente como a gente descobre que tem um estágio disponível, né? Quando a gente descobre que tem uma vaga disponível, quando alguém manda ali no grupo do curso, no grupo do projeto de extensão, enfim. E a gente fica naquela indecisão, o que eu faço, né? Mas antes eu vou falar rapidamente sobre uma introduçãozinha para a gente conversar um pouco sobre o que é um currículo, definição de um currículo, né? O que tem nele, enfim. A gente vai tratar sobre isso tudo. Vou falar um pouquinho brevemente sobre o currículo Lattes, o que ele é, para que serve e onde habita, porque aqui o currículo Lattes, dependendo do que você for fazer, é bastante relevante. E também vou falar um pouco sobre o LinkedIn, que eu sou muito fã, que a galera fala que é o Facebook profissional, né? Mas vamos lá. Primeira coisa aqui, gente, da introdução, para que a gente faz um currículo, né? Qual o sentido da gente fazer o currículo? O que é que vai ter de relevante nessa folhinha que a gente vai mandar? Mas antes de começar a falar, nossa, eu adoro esse GIF. Antes da gente começar a falar, eu queria que vocês mandassem aí no chat o que vocês acham que é importante de ter num currículo. Porque até essa altura do campeonato a gente tem uma noção básica aí do que é um currículo, ou já deve ter visto algum, ou já precisou mandar algum. Então, vão mandando aí no chat que a gente vai conversando conforme eu for comentando aqui os pontos que são interessantes de ter em um currículo. Ó,
O Manuel falou experiências profissionais. Heitor falou nome, endereço e contato, a gente vai falar sobre isso. Certificados, bastante importante. Maria Clara R. falou cursos, também muito importante. A gente vai trabalhar esses pontos aí. Todos esses pontos são importantes, mas eu vou dar um foco em alguns, porque vocês vão ver que nos olhos das pessoas que vão avaliar o seu currículo, alguns pontos são mais relevantes do que outros. Experiências. Experiência é a grande palavra que define um currículo, né? O que você vai ver em um currículo? O que você espera ver? Experiência, né? Você quer ver o que essa pessoa fez. Idiomas também é importante se uma pessoa vai aplicar, por exemplo, para uma vaga, não sei, a pessoa quer fazer estágio no Instituto Cervantes, se ela não fala espanhol, não faz muito sentido ela trabalhar numa escola de espanhol, né? Então, assim, o idioma pode ter muito impacto na vaga que você for aplicar. A vida acadêmica também é bastante importante, mas de uma maneira moderada, a depender da sua vaga. Enfim, estou dando muito spoiler aqui. Vou passar um pouco para frente para a gente começar a falar de vez. Legal aí a participação de vocês. Então, vamos lá, gente. Começar a falar aqui sobre... Cara, esse GIF é muito... Mas, Lima, o que é um currículo, né? Qual é a definição? Definição mesmo de um currículo. Uma definição só é muito difícil você encontrar. Se você botar no Google, o que é um currículo? Vai aparecer um bocado de definição diferente. Então, porque tem várias formas da gente explicar o que é um currículo, mas uma delas, que resume bem, é a experiência, né? O que o pessoal mandou aí no chat. Então, trazendo uma definição aqui que eu resgatei aí depois de uma busca no Google, que vão aparecer várias definições, né? É a apresentação do candidato, é o resumo das suas qualificações, das suas habilidades, das suas competências, experiências anteriores. Então, é mais ou menos essa ideia aqui. Eu gosto muito de analisar também no sentido do significado da palavra, né? Porque currículo, a gente, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que vem lá da palavra do latim, né? Da expressão em latim currículum vitae, que a gente até abrevia currículo para CV. Tipo, manda seu CV, envia o CV pelo e-mail, por aí vai. CV, o que é? Currículum vitae. O que é isso? É um currículo. Isso aqui é só a expressão em latim, porque a gente em português acha muito chique usar algumas expressões em latim. Currículo vitae é uma delas. Então, é tipo aquele et al. Que a gente usa nos artigos. Enfim, a gente adora usar umas coisas em latim aí. Mas, trazendo aqui o currículo vitae, em português, é um currículo, né? É um termo que vem do latim, currículo vitae, que significa trajetória de vida. Então, esse significado aqui é bastante legal, porque a gente resume bem o sentido de um currículo, né? É uma trajetória de vida. Você vai resumir essa trajetória de vida em uma folhinha ou duas. Então, é algo muito sintetizado, que você precisa mostrar muita coisa. Então, tem essa dicotomia, né? Você precisa mostrar muita coisa no espaço muito pequeno. Então, poder de síntese dentro de um currículo é algo bastante importante. Então, beleza. Para que a gente faz um currículo bem feito, né? Se vocês forem parar para pensar em relação a processo seletivo de empresas grandes, principalmente aí pensando nas empresas que a gente tem aqui em Brasília com mais contato, né? Tipo a Ambev, que tem um processo seletivo enorme, a Zago, que tem um processo seletivo enorme, Falcone, essa empresa de consultoria, Elo Group, várias empresas, elas têm um processo seletivo muito robusto e normalmente a parte de currículo entra lá no início. É como se fosse uma filtragem, né? Até o processo seletivo da Concreto. Então, assim, tudo começa com o currículo. Então, se você der uma boa impressão no currículo, você já está mandando bem no processo seletivo. Então, ter um bom currículo ajuda muito. Aqui eu trouxe uma estatística que eu acho bastante relevante mostrar para vocês, que é o tempo médio que um recrutador leva para analisar um currículo. Em média, se vocês forem parar para pensar, cara, o currículo vai falar a minha vida inteira em uma folhinha. Quanto tempo que eu preciso explicar o que eu fiz na minha vida inteira e que é relevante para aquela vaga, e uma pessoa vai ler isso? O tempo normalmente é de 6 segundos, em média. Então, você imagina, você precisa explicar a sua vida inteira em 6 segundos. É fácil? Não. Mas você precisa conseguir sintetizar todas as informações que são relevantes para aquela vaga, que são específicas para aquela vaga, de uma maneira bastante organizada, bastante clean, bastante limpa, que a pessoa consiga, só batendo o olho, beleza, não, essa pessoa aqui é boa, ou essa pessoa não encaixa para a vaga que a gente está procurando. Então,
lembrem, toda vez que vocês forem pensar em alguma coisa de currículo, vocês têm que pensar nesse ponto. Currículo tem que ser uma coisa sintética, tem que ser uma coisa rápida e tem que resumir a trajetória de vida da pessoa que está lá no currículo. Então, agora vamos falar sobre as partes que a gente tem dentro de um currículo. Então, começamos agora de vez. O que fazer quando manda aquele anúncio nos grupos? Então, se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem ir mandando aí no chat e a gente vai conversando conforme eu vou falando dos tópicos. Porque como eu vou falar de algumas partes do currículo, por exemplo, aqui, ó, eu coloco esse exemplo aqui, esse modelo de currículo que eu peguei lá do Word, né? Se vocês botarem lá no Word, quando vocês abrirem o Word, vocês vão ver que tem uma penca de modelos. Um desses modelos é esse cara aqui, esse currículo aqui. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre várias componentes que a gente tem dentro de um currículo. Então, por exemplo, se eu estiver falando de softwares, e se vocês tiverem alguma dúvida de softwares, mandem no chat, que eu acho que é mais fácil do que sair no final. Porque aí no final já perdeu um pouco do timing do workshop. Então, como é rápido, quanto mais alinhado com o que eu estiver falando, vocês mandarem a pergunta, melhor. Então, vamos lá, gente, rapidamente. Começando ali, dados pessoais. A parte que normalmente fica em cima do currículo, né? Porque, assim, se a pessoa que vai mandar um currículo coloca o nome dela embaixo, a pessoa vai ver o currículo dela inteiro para descobrir o nome da pessoa. Então, a gente coloca sempre lá em cima. O nome e sobrenome é o que vem em primeiro ponto ali no currículo. Aí aqui, nome completo, nacionalidade, estado civil, essas coisas aqui, normalmente as pessoas colocam no currículo, mas nem todas são relevantes. Então, por exemplo, a idade ou data de nascimento, isso é algo relevante para a vaga que eu vou participar? Antigamente as pessoas pediam, já vi alguns lugares que pediam, mas hoje acho que não vejo muita necessidade. Eles estão analisando muito mais as competências das pessoas, o que as pessoas estão buscando naquela vaga, mais do que a idade. Então, hoje, por exemplo, eu acho que não cabe mais a gente colocar a idade. Eu coloquei aqui porque normalmente as pessoas colocam. Então, é legal eu comentar desses pontos também, não só do que pode ter, do que deve ter, e também do que não necessariamente é uma coisa boa que você vai colocar lá. Porque cada informação que você coloca a mais é uma informação boa que você está colocando a menos. Então, a gente tem que sempre ter isso em mente. Então, nome completo a gente sempre coloca. Nacionalidade, estado civil, será que é relevante mesmo para a vaga? Por exemplo, se eu sou brasileiro, eu não preciso indicar que eu sou brasileiro lá, porque as pessoas logicamente vão pensar que a gente está no Brasil. Agora, se eu for, por exemplo, argentino, aí é interessante eu colocar, porque a pessoa vai chegar lá, por exemplo, esperando alguém fluente em português, e às vezes eu estou aprendendo português ainda. Então, nacionalidade, se você estiver em outro país, pode ser relevante. Aqui no Brasil, nem tanto. Estado civil, não tem muita necessidade também. Idade, eu falei que também não precisa. Agora, e-mail, telefone fixo e celular, isso aqui, gente, é muito importante. Porque a pessoa vai ver tudo que você fez na sua vida aqui no currículo inteiro. Se ela não tem como falar com você, não adianta muita coisa. Você vai ser um ótimo candidato que é incomunicável. Então, a gente precisa ter vários meios de comunicar. Então, aqui na parte de contatos, aqui tem até o perfil do LinkedIn, por exemplo. No meu caso, quando eu vou mandar, quando eu mandava, né, o currículo, no caso quando eu era estagiário, enfim, eu colocava, por exemplo, perfil do LinkedIn, porque eu sempre gostei muito do LinkedIn, colocava até o perfil do Lattes, só que hoje eu vejo que para algumas vagas não ia ser relevante, né? Ninguém tem Lattes. Várias pessoas no mundo profissional nem têm Lattes e não sabem nem o que é isso. Então, às vezes não é relevante. Agora, e-mail, telefone fixo e celular são bastante importantes. Eu sempre dou o exemplo aqui do telefone fixo, da minha namorada, porque aconteceu um caso muito engraçado com ela. Porque ela passou em um processo seletivo, na verdade, ela estava nas fases, né, de um processo seletivo de uma empresa, e tinha um número que ficava ligando para o celular dela. Só que era um número que era de outro estado. Aí, assim, o que ela via no número? Ah, outro estado? Sei lá, é a Vivo me ligando, vou nem atender. É a TIM me ligando, né? Vou nem atender. E assim, era uma recrutadora da empresa que morava em outro estado que estava ligando para ela. E a pessoa ficou ligando para ela assim várias vezes, e ela assim, ah, é a TIM, ah, é a Vivo. Então, ter um outro telefone ajuda muito nisso, porque se a pessoa não atende no celular, a pessoa vai ligar no fixo ou vai ligar em outro celular, então ela vai testando
as diferentes comunicações até chegar na pessoa. Então, eu sempre cito esse caso da minha namorada, porque eu acho que fica bem emblemático da gente sempre lembrar de colocar mais de um meio de comunicação. Não necessariamente telefone fixo, mas mais de um celular, enfim. Quanto mais meios você fornecer, melhor, indicando o principal e vários outros secundários, caso as pessoas não consigam falar com você. O bairro onde mora. O bairro onde mora, é legal a gente colocar, pensando aí num possível estágio de obra, por exemplo. Às vezes, uma empresa, uma construtora, abre uma vaga de estágio e coloca lá, a obra é em Santa Maria. Então, assim, se você mora em Santa Maria, isso pode ser algo que vai ser relevante para essa vaga. Se a obra for no Gama e você mora no Gama, às vezes pode ser relevante para a vaga. Porque, às vezes, a pessoa vai ter que pagar vale transporte para o estagiário ou para o funcionário. Então, se a pessoa mora perto, a pessoa precisa pagar menos. Então, acaba que isso é visto como uma vantagem. Além de, lógico, além de todo o contexto do currículo da pessoa, né? Não é porque, nossa, a pessoa mora no Gama e a obra do Gama, vou contratar ele, não sei nem quem é. Não é assim. Mas esses microaspectos que a gente vai percebendo ao longo do currículo, eles vão ajudando a montar a sua imagem, para montar a sua imagem como um candidato daquela vaga. Quando eles forem colocar na mesa, ó, esse candidato tem essas vantagens e esse outro candidato tem essas vantagens. Então, eles vão avaliar conforme uma série de critérios que eles vão analisando no seu currículo. Se morar longe é recomendado não colocar? Essa pergunta aqui é legal. Depende muito da vaga, Fernanda. Porque, por exemplo, eu costumo sempre colocar tudo que eu acho relevante para a vaga. Agora, sim, se for uma pessoa que mora numa distância muito grande do lugar, o primeiro ponto, uma grande dica que é muito importante da gente seguir em todo o processo seletivo é a honestidade. A gente sempre precisa ser honesto, sempre falar a verdade. Então, assim, eu costumo colocar, em tudo que eu fazia, eu colocava o bairro onde morava. Mesmo que importasse, mesmo que não importasse, porque eu gosto de deixar claro para quem eu estou mandando o currículo. Às vezes pode ser relevante para a pessoa e para mim é indiferente de mandar. Então, eu costumo sempre mandar. Agora, sim, foi o que eu falei. Não é porque você mora longe, se você mora longe da vaga, que isso vai ser um demérito. Você pode ser uma excelente pessoa que vai se encaixar perfeitamente naquela vaga. Então, o bairro onde mora se torna totalmente irrelevante. Entendeu? Eu costumo colocar isso aqui, principalmente pensando na galera aí de civil que faz estágio em obra, que às vezes pode pegar um pouco, porque, por exemplo, vai fazer concretagem 5 horas da manhã, fazer concretagem de madrugada. Aí, assim, se a pessoa mora perto da obra, isso facilita muito. Agora, nos outros estágios, que não importa muito essa questão de não tem horário de madrugada, não tem horário muito cedo, enfim, aí entra totalmente o mérito da pessoa, independe do lugar que ela mora. Eu tinha um amigo que fazia estágio no lugar que ele morava em Formosa. Então, ele ia todo dia, ele saía todo dia de Formosa e ia para o plano piloto fazer estágio no escritório de direito. Então, assim, não é demérito nenhum. Aí entra a sua experiência mesmo como candidato. Já vi colocar que é melhor colocar CEP. Cara, assim, CEP eu acho que é algo muito pessoal, assim, é muito seu, assim. Eu não colocaria, eu costumo colocar só bairro. Eu acho que já é suficiente. A pessoa colocar lá, sei lá, eu moro em Taguatinga, a pessoa, beleza, mora ali naquela região. Agora, colocar exatamente o CEP ali da tua casa não é tão relevante. Colocar endereço completo também é tão relevante? Geralmente não. Em vez de colocar o endereço todo, coloca só o bairro, já está suficiente. Não precisa mostrar onde você mora para todo mundo que você for procurar uma vaga de estágio. Ninguém quer saber onde você mora. As pessoas querem saber se você é uma pessoa boa ou não. Então, só de ter o bairro lá, se aquilo for algo relevante para a vaga, a pessoa vai ver, não, beleza, isso aqui. Mas se nem for relevante, a pessoa vai passar batido e vai prestar atenção nos outros pontos. Beleza? Então, passando aqui. Formação acadêmica, que até comentaram aí que é bastante importante ter no currículo. Sim, é bastante importante. O que a gente coloca nessa parte de formação acadêmica? O nível de formação, então, no caso de todo mundo que está procurando estágio, né? Nível de graduação, né? Graduação em andamento. Então, é importante colocar a faculdade. No caso, quase todo mundo aqui, quase todo mundo não.
todo mundo deve ser da UNB, então colocar aí a UNB e tal, e colocar qual é o seu curso de graduação, o nome da instituição de ensino, localização, período e duração, e a formação que você fez no caso de intercâmbio. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que ele fez 1 mês de intercâmbio na Coreia. É algo muito diferente. Então, eu sugeri ele de colocar isso no currículo porque poderia ser um destaque, né? Poderia fazer com que ele fosse mais bem visto para aquela vaga, tendo uma experiência de engenharia na Coreia. Então, isso é legal. Se vocês fizeram algum intercâmbio aí na vida de vocês, coloca lá também, porque isso é importante. Quer dizer que vocês tiveram experiência internacional, quer dizer que vocês tiveram contato com outra língua. Então, isso pode ser bem visto. No meu caso, eu coloquei isso no meu currículo do estágio. E, assim, até o fim da minha graduação, meu chefe falava assim, porque o Matheus é do Canadá, porque eu fiz um intercâmbio para lá. Então, assim, ficou marcado na minha mente, ou na mente do meu chefe, que eu sou o Matheus do Canadá. Da mesma forma que um amigo meu que foi para Portugal virou o menino de Portugal. Aí um amigo nosso foi para a Holanda, virou o menino da Holanda. Então, esses contatos que a gente tem são muito importantes de serem colocados aí no currículo, mesmo que bastante pontuais. Fiquei só 1 mês lá no Canadá, mas foi algo relevante, fez parte da minha graduação, né? Eu cresci muito nesse momento, então coloco lá como relevante no meu currículo. Previsão para formatura. É muito importante colocar previsão de formatura, galera. Muita gente não coloca e não coloca o semestre e a pessoa fica meio perdida. Então, alguns currículos, por exemplo, algumas vagas, perdão, que pedem requisito de semestre, a pessoa coloca, do 5º ao 7º semestre pode mandar currículo. Aí a pessoa, pô, tô no 4º, sei lá, será que eu posso mandar? Pô, tô no 8º, mas por conta do fluxo de matérias da UNB é como se eu estivesse no 7º. Então, assim, em vez de colocar número, né, que às vezes não reflete a sua posição de fato que está lá no curso, coloca a previsão para formatura. Então, por exemplo, se você colocar, minha previsão de formatura é para o fim do ano que vem. Então, a pessoa pensa, não, beleza, tem 2 semestres que ela está ainda aí, que ela ainda vai estudar. Então, às vezes, você está num semestre que não reflete a sua posição do fluxo, então é importante você colocar isso. Eu, por exemplo, eu troquei de curso. Eu fazia engenharia ambiental, mudei para engenharia civil. Aí meu semestre ficou todo bagunçado. Eu nunca tinha um semestre certo, estou no 7º semestre. Não, eu sempre estava pegando matéria do 8º, pegando matéria do 6º, pegando matéria do 5º ao mesmo tempo. Então, eu sempre colocava previsão para formatura, porque a previsão para formatura é a pessoa ter a noção de qual o seu semestre real. Beleza? Próximo. Objetivos profissionais e perfil. Isso aqui é bastante importante também, muita gente não coloca objetivo profissional, mas é sempre legal da gente colocar. Porque qual é o sentido que você está ali nesse processo seletivo? Obviamente, você mandou um currículo, então você quer participar dessa vaga, mas qual é o seu real objetivo? Então, por exemplo, você vai mandar um currículo para uma empresa de infraestrutura. Qual é o seu objetivo na infraestrutura? Eu quero me desenvolver, me capacitar para ser um profissional da área de infraestrutura que trabalha com projetos X. Beleza, você já falou ali seu objetivo. Se aquilo estiver alinhado com a empresa, isso é ótimo. Às vezes, por exemplo, você fala, eu quero muito aprender estrutural. Aí você vai entrar você manda isso para uma empresa que o cara olha, nossa, eu estava precisando de alguém para estrutural, olha, ainda bem que esse menino apareceu. Aí já chama para entrevista, entendeu? Então, colocar ali qual é a sua intenção, né? Aquilo que você deseja aprender, ajuda muito a galera a selecionar os candidatos. Então, qual cargo você almeja? Logicamente, você vai ser estagiário, mas calma, dentro das atribuições do estagiário, qual a atribuição que você espera que vai mais desenvolver o seu perfil, né? Aquilo que você está mais buscando aprender. Isso é legal de você colocar. Então, quem é você? Você é a pessoa que gosta de obra? Você é a pessoa que gosta da área de projeto? Eu gosto de colocar isso aqui porque normalmente as pessoas dividem aí o mundo da engenharia, obra, escritório, né? Eu claramente sou uma pessoa de escritório. Então, é muito legal você deixar isso já claro. Eu sou uma pessoa de escritório, mas eu gosto muito de visitar as obras que eu faço parte ali dos projetos. Então, eu não sou totalmente uma pessoa de escritório. Agora, assim, nossa, não, eu sou o cara da obra, eu preciso estar ali com o pé na obra todo dia, porque senão eu não fico feliz. Então, colocar isso no objetivo ajuda muito. Então, me desenvolver para ser um engenheiro de obras, para ser um gerente de obras eficiente,
me desenvolver para ser um projetista da área estrutural que faça projetos sustentáveis, enfim. A gente pode sintetizar tudo que a gente quer em uma linha só. A gente define tudo em uma linha só, que a pessoa bate o olho, nossa, beleza, está muito claro na minha mente o que essa pessoa está buscando. Então, isso ajuda muito. Agora, perfil. Perfil a gente costuma colocar aqui na parte de habilidades, né? Então, aqui a gente divide naqueles dois tipos de habilidades, né? Que a gente chama de hard skills, soft skills. Hard skills, mexer no software, fazer algum procedimento mais manual. Ah, eu sei fazer um ensaio de concreto seguindo a norma. Beleza, isso é uma habilidade muito hard, né? Muito desenvolvida ali nessa questão mais manual mesmo, mais prática. Agora, a questão das soft skills também são muito importantes, né? São habilidades comportamentais, habilidades como inteligência emocional, habilidades como criatividade. Criatividade é uma das habilidades que as pessoas mais estão buscando nos candidatos hoje. Por quê? Porque toda empresa quer inovar, né? Se você é uma pessoa criativa, você mostra isso de alguma forma no seu currículo. Eu sempre dou os exemplos também de currículos da galera de arquitetura, que os currículos são belíssimos e a galera é muito criativa. Então, principalmente nesses cursos que trabalham com a parte visual, se você tem um currículo criativo, cara, a galera olha para você, não, beleza, esse cara aqui está muito além. Teve uma vez um caso que eu vi de uma candidata para uma vaga da parte de comunicação. Ela foi muito inteligente. Na hora de mandar o currículo, ela pegou uma garrafa PET e a embalagem, o rótulo da garrafa PET, ela fez como se fosse o currículo dela, colocando vários elementos de comunicação, de design, aquilo tudo que as pessoas estavam buscando naquela vaga, e deixou de presente lá quando pediram para ela mandar a vaga. Essa menina, sim, ela não deve ter sido só contratada nessa empresa, como deve ter recebido várias propostas aí, porque essa notícia ficou famosa aí por um tempinho. Então, ter criatividade é algo que está sendo muito buscado. Então, desenvolva isso que vai valer bastante a pena, independente da área que vocês forem seguir. Seja na engenharia, seja na gestão, enfim, qualquer área. Então, quais habilidades, soft skills que a gente costuma colocar? Ah, trabalho em equipe, disposição para aprender, comunicação. Assim, como que eu avalio se eu sou uma pessoa que tem boa comunicação? É meio complicado, mas você pode colher feedbacks com quem você já trabalhou. Então, por exemplo, na Concreta, a gente tem uma cultura de feedback muito forte. Então, a gente está sempre conversando entre si. O que você achou disso aqui que eu fiz? Eu podia ter melhorado? Será que eu podia ter feito de uma maneira diferente? Então, a gente está sempre colhendo feedbacks. Essa cultura de feedback ajuda sempre a gente a fazer uma manutenção dos nossos níveis de soft skills, né? Eu tô uma pessoa como boa comunicativa, no último semestre eu recebi alguns feedbacks aí que eu podia dar uma melhorada nesse ponto. Então, vou melhorar isso para buscar ser uma pessoa mais comunicativa. Eu trabalho em equipe, é legal? Pode ser que sim, pode ser que não, depende do feedback. Então, é legal a gente ter a visão de pessoas que trabalham com a gente para a gente avaliar essas soft skills. Às vezes, conversando com amigos seus, eu falo assim, cara, qual habilidade você acha que eu mais tenho? A pessoa pode virar assim, cara, você é uma pessoa que sintetiza muito bem as informações. Tá aí uma habilidade muito boa de se colocar no seu currículo. Fala, não, você é uma pessoa que trabalha muito bem em equipe. Beleza, coloca lá. Então, colocar isso é bastante importante. Disposição para aprender, gente, é algo que a princípio parece muito clichê, né? Fala assim, nossa, quem não tem disposição para aprender? Sim, mas é muito legal de você deixar isso bem claro na entrevista, no seu currículo, porque como estagiário, seu intuito não é ganhar dinheiro, seu intuito é aprender. E tanto é que por um tempo aí atrás, estágio nem era remunerado, né? Inclusive, em alguns países fora, você paga para ser estagiário, porque as pessoas estão vendo assim, a gente vai ter que ensinar essa pessoa, a gente vai ter que perder um tempinho ali dos profissionais que já sabem de tudo para ensinar para essa pessoa o que a gente faz. Então, a pessoa vai e paga para ela fazer estágio no lugar. Então, assim, a gente precisa pensar que o estágio é muito mais voltado para esse desenvolvimento, né? Justamente para a gente aprender. Então, aprender é a grande palavra de um estágio, de um estagiário. Então, você deixar isso muito claro no seu currículo é muito bem visto, que a pessoa vai ver, não, essa pessoa é realmente animada, essa pessoa corre atrás, essa pessoa quer aprender. Então, isso é muito bem visto aí pelos candidatos. Agora, assim, não coloquem perfeccionismo, proatividade, são palavras que estão um pouco mais clichê, né? Que são palavras que a gente coloca, que todo mundo coloca e que não necessariamente apresenta.
Então, coloquem algumas palavras que refletem realmente quem vocês são, né? Colhem alguns feedbacks com quem mora com vocês, com quem trabalha com vocês, com os amigos de vocês, que isso vai ser bastante legal. Cuidado com as desavenças, né? Feedback tem que ser amigo, né? Feedback construtivo aí do mal, cuidado. Sem causar inimizade, tipo o joguinho do War lá. Beleza, dúvida da Júlia. Para escrever os objetivos e o perfil de habilidades, tem problema ser em primeira pessoa? Eu sempre fico confuso nessa parte. Beleza. Geralmente, Júlia, a gente deixa mais impessoal possível, né? A gente sai do texto, né? Que é o que a gente costuma falar. Então, a gente deixa em terceira pessoa. A gente não costuma colocar eu quero ser... Não. A gente costuma colocar, por exemplo, na parte de objetivo. Deixa eu ver um exemplo aqui. Eu ia começar a dar um exemplo falando me desenvolver. Objetivo profissional da pessoa. Aí a pessoa pode colocar lá, desenvolver habilidades para projeto de alguma coisa. Ou então, desenvolver competências para alguma coisa. Então, tem algumas formas que a gente tem que deixar isso mais elegante. Em vez de colocar assim, eu quero ser gerente de obra. Não, você não vai colocar isso. Você vai colocar que o seu objetivo é trabalhar habilidades que são relevantes para cargos que trabalham diretamente com obra. Então, desenvolver habilidades relevantes para coordenadores de obra, desenvolver habilidades relevantes para gerentes de obra. Então, colocar assim fica muito mais elegante do que a gente colocar em primeira pessoa. Beleza? Deixa eu ver o que você tinha falado. Perfil de habilidades. Perfil de habilidades a gente costuma colocar também como se fossem alguns pontinhos. Então, por exemplo, boto lá, trabalho em equipe, disposição para aprender, como se fossem bullet points, né, que a gente chama. São pontos mesmo. Porque aí a gente deixa em pessoal, a gente não precisa colocar em textos. Quando a gente está tratando de currículo, a gente precisa ser o mais sintético possível. Então, a gente costuma deixar tudo em tópicos, que aí facilita a visualização. Se tem um textão assim, a pessoa não vai ler aquele textão. Agora, se tiver alguns tópicos resumindo aquilo ali, a pessoa vai ler com muito mais facilidade. Então, tópico é top. Muito bom para currículo. Idiomas, que tinham falado aí. Idioma é legal também de colocar. Entra aqui junto com a parte de habilidades, né? Nível de proficiência em uma língua. Costumo colocar aqui escola ou curso de idiomas. Por quê? Às vezes, pode ter alguma burocracia voltada para isso. Às vezes, por exemplo, você está metido numa vaga lá que a pessoa que entrar aqui, ela vai ter que viajar para fora, por exemplo. Então, para viajar para fora, sei lá, ela vai ter que apresentar um TOEIC, um TOEFL, uma prova dessa. Então, se você já tem isso, é legal de você colocar lá rapidamente, porque isso vai ser só duas palavras, duas, três palavras ali que pode ser relevante para aquela vaga. Então, no meu caso, eu nunca cheguei a fazer essas provas de proficiência, por exemplo. Então, eu só coloco lá, eu tenho certificado de curso de inglês. Beleza. Eu coloco lá que eu sou nível fluente, mas sem praticar muito, né? E eu formei na escola Wizard, aqui em Brasília. Então, beleza. Eu só coloco isso. Agora, se você for mandar, era o que eu estava comentando no início do workshop, né? Se você for mandar, por exemplo, lá para a cultura inglesa. Cara, se você não fala inglês, não faz muito sentido, né? Então, assim, as pessoas esperam muito que você saiba inglês se você for trabalhar em algum lugar relacionado com idiomas. Agora, se for também uma vaga relacionada com trabalhos internacionais, aí é bastante legal você detalhar os idiomas. Agora, sim, cara, se falar 7 idiomas, eu vou trabalhar no escritório de projetos hidrossanitários em Brasília. É interessante colocar tudo? Sim, pode colocar lá, mas assim, não necessariamente isso é relevante para a vaga, né? Mas, enfim, não é uma informação que vai agregar tanto, dependendo da vaga, se for uma vaga que não demanda tanto idioma, mas se for uma vaga que demanda idioma, pode fazer total diferença. Se for uma vaga que demanda, por exemplo, húngaro, e você tem diferencial de falar húngaro, então, cara, você está com um nível de diferenciação muito grande. Então, aproveitem esses diferenciais que vocês têm aí pontuando dentro do currículo. Parte de softwares. Entra também dentro de habilidades. Costumo colocar aqui, domínio avançado. Eu tenho certeza. Porque hoje em dia, gente, os softwares eles não têm limite. Assim, você consegue fazer basicamente qualquer coisa. Você consegue acoplar uma interface de programação e programar qualquer coisa. Então,
todo software tem um nível avançado, avançadíssimo, assim, sinistro, surreal. Para você colocar uma coisa que você é avançado, você precisa pensar, beleza, pensando na galera do curso que está junto comigo, qual é o meu nível médio de domínio nessa ferramenta aqui? Se eu sei muito, muito, muito mais do que a galera, beleza, coloca aí um intermediário para avançado que está valendo. Agora, sim, se você sabe o que todo mundo sabe, você colocar avançado, pode chegar na entrevista uma pergunta que você não espera. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso, essa questão de ser avançado ou não. Se você for trabalhar, por exemplo, em um projeto de escritório estrutural, você coloca lá, domínio avançado do TQS. Cara, pode vir uma pergunta de TQS no meio da entrevista que você não espera. Então, a gente precisa sempre tomar cuidado com essa questão de colocar domínio avançado de software. Dependendo da vaga, tem uma provinha de software. Eu já vi empresa que, por exemplo, demanda que você saiba QGIS. Aí, na hora, a pessoa coloca, abre o QGIS, faz isso aqui no QGIS. Aí, assim, a hora que o bicho pega, né? Na hora que o filho chora e a mãe não vê. Porque realmente ali você precisa mostrar, e se você não souber, você não vai conseguir. Então, tomem bastante cuidado com colocar nível de domínio do software. Agora, sim, pacote Office, todo mundo sabe mexer o básico. Então, coloca lá que você sabe mexer no pacote Office. Porque quem não sabe mexer no Word, minimamente no Excel, minimamente no PowerPoint, a gente sabe que no Excel a gente tem o VBA, dá para programar no Excel, dá para fazer um mundo de coisas lá. Só que o básico todo mundo sabe. Então é legal de colocar, mesmo que pareça bastante óbvio. Agora, esses softwares mais de engenharia, mais de arquitetura, cara, se a pessoa que mais mexe no Lume ou na sua turma inteira, coloca isso lá como intermediário para avançado, porque se for uma vaga que é importante saber esse software, cara, você já está lá na frente. Então, sempre atentem para os requisitos da vaga, porque dependendo, você tem um diferencial sinistro que você pode colocar ali no seu currículo, que vai ser uma linha só, que vai fazer total diferença no seu desempenho no processo seletivo. Aqui eu coloco, escolher softwares relacionados à vaga. Então, isso aqui é bastante legal, porque, por exemplo, eu sei mexer no SketchUp, só que eu vou mandar um currículo para uma empresa de engenharia que mexe com, sei lá, com obra de rodovia. Saber mexer no SketchUp vai fazer alguma diferença? Muito provavelmente não. Assim, eu não preciso colocar essa informação extra, entende? Você pode saber mexer em algumas coisas, mas aquilo não necessariamente vai ser relevante para a vaga. Então, você filtra, né? Você pega aquilo que você sabe e vê ali, não, isso aqui é importante, isso aqui não é, isso aqui é, beleza. Aquilo que é importante você coloca, classifica lá se eu tenho um domínio básico, se eu tenho um domínio intermediário, se eu tenho um domínio avançado, e daí parte para o abraço e vai montar um outro trecho aí do seu currículo. Sobre experiência profissional, que é uma das partes mais importantes aí no currículo. Antes de mais nada, né? Lima, e se eu nunca fiz estágio? Essa pergunta sempre aparece. O que eu coloco experiência profissional se eu nunca fiz estágio? Vamos lá. Se você nunca fez estágio, você pode colocar a parte de educação, a parte acadêmica, né? E isso não é problema nenhum, né? De novo, estagiário está para aprender. Ninguém espera 10 anos de experiência no estagiário, porque o estagiário, o objetivo dele é aprender. Então, não preocupem muito com isso. Agora, se você fez parte, por exemplo, de projetos de extensão, por exemplo, fiz parte da Concreta, fiz parte da Flua, fiz parte da Muda, fiz parte da TEIA, do CA, da Atlética, qualquer coisa. Você fez parte de um projeto de extensão, você teve contato com o trabalho em equipe. Você aprendeu, de certa forma, a trabalhar em equipe, você descobriu que comunicação é algo muito importante, você trabalhou com outras equipes de outros projetos de extensão, dependendo do seu cargo dentro do projeto de extensão. Então, você pode ter adquirido várias habilidades interessantes nessa experiência. Então, não deixem de colocar como a sua experiência profissional a experiência que vocês tiveram em projetos de extensão. Porque projeto de extensão é muito bem visto. Tem vários processos seletivos que a gente vê aí, requisito. Empresa júnior. Você faz um cara. Por que a pessoa pede empresa júnior numa vaga? Porque a pessoa aprende muita coisa. Aprende a habilidade de soft skills, aprende a habilidade de hard skills, aprende um mundo de coisas. Agora, eu consegui o meu estágio sem fazer parte da Concreta ainda, eu entrei depois. Aí, assim, eu mostrei que as habilidades que eu tinha eram relevantes, que eu queria bastante aprender naquele local. E isso foi bastante relevante. E é engraçado porque antes funcionava muito como indicação ali da galera da Concreta.
Aí depois que eu fui entrar na Concreto, tanto que a galera falava bem, e descobri que realmente valia a pena. Mas, enfim, fazendo propaganda aqui. Nome da empresa, é importante colocar nome da empresa, período, cargo, uma breve descrição com as principais atividades envolvidas, duração e localização. Localização é importante porque às vezes você vai mudar de um lugar para outro, então é legal colocar. Agora, duração também é bastante legal da gente colocar, porque às vezes você está em andamento em outro lugar, então a pessoa vai ver isso no seu currículo na parte de experiência profissional. E nome da empresa, muito importante, período, o cargo, a descrição. Você precisa ser o mais sucinto possível para aquela vaga. Se for, por exemplo, uma vaga que você está trabalhando com projetos de arquitetura, se for uma vaga que está te pedindo ali um projeto muito específico, que é feito numa parte muito específica da arquitetura. Cara, comenta isso brevemente ali na sua descrição, porque isso vai ser relevante para a vaga. Se for uma vaga de renderização, coloca tudo que você fez de renderização na sua vida no seu currículo. Então, é assim que a gente pensa, a gente adapta o currículo para a vaga. O que eu costumo dar muita dica para o pessoal é montar um currículo com tudo que você fez na vida. Pega um dia aí e fala, ó, o que eu fiz na vida que é relevante de alguma forma para qualquer vaga. Escreve tudo, monta tudo. Se aparecer uma vaga, você tira as coisas que não são relevantes, gera um PDF e manda. Porque aí você vai ter sempre o seu banco de dados ali de informações. Quando eu estava buscando estágio, eu fiz isso. Eu montei um currículo bem grande e conforme viam aparecendo algumas vagas, eu ia filtrando e ia mandando. Isso ajuda muito na parte de agilidade, porque currículo, galera, é rápido. A vaga aparece, já tem gente mandando, porque já tem gente com o currículo pronto. Então, você precisa ser muito rápido. Então, a agilidade importa. Cursos extracurriculares, que a galera tinha perguntado aí. Cursos livres, é importante colocar. Curso de especialização, é importante. Curso que você consiga provar que realmente fez. Por que eu coloco isso? De alguma forma, se você conseguir comprovar, se você, por exemplo, fez um curso de software que não teve certificado, mas você sabe mexer em tudo, pode colocar lá. Não tem tanta relevância. Agora, sim, se você colocar um curso e, de alguma forma, isso ser buscado pela galera depois, se eles pedirem que você apresente alguma coisa, alguma declaração, aí o bicho pode pegar. Então, tome cuidado com os cursos que vocês colocam. Por exemplo, fiz lá um curso de Python pelo YouTube, não tem certificado. Cara, coloca que você sabe o básico de Python. E na entrevista você comenta que viu lá um cara do canal X e tudo mais, mas não coloca como um curso extracurricular, porque a galera pode atrelar essa questão do certificado e pedir alguma coisa eventualmente. Então, cuidado com essa questão de comprovação. Atividades complementares, eu brinco aqui com curso de yoga, trabalhos voluntários, participações em eventos da área. Por quê? Porque aqui você mostra que você é gente também, né? Que você é humano. Um amigo meu que entrou numa empresa, ele colocou que ele foi professor de boxe chinês. Cara, o que isso tem a ver com a vaga? Nada. Mas isso mostra que ele tem senso de comunidade, que ele faz trabalho voluntário, que ele se importa com a comunidade. Às vezes, você vai trabalhar numa empresa que esse senso de comunidade é muito importante, senso social, você colocar trabalhos voluntários, cara, é muito, muito bem visto. Se você for trabalhar em um lugar, por exemplo, como a Bandeira, que é uma empresa aí formada por ex-membros da Concreta, que é totalmente social. Se você trabalhou, por exemplo, em uma ONG do tipo a Teto, se você trabalhou em uma ONG tipo a Litro de Luz, cara, a galera vai amar vocês, porque vocês já vão ter uma experiência, uma vivência que está muito atrelada à atribuição daquela empresa. Então, sempre atentem a esse ponto de colocar aquilo que vocês fizeram que é relevante, mas se vocês julgarem que vale a pena colocar, não tem por que não colocar. Não é porque é o nosso curso de yoga, nossa, não vamos contratar as pessoas, detesto yoga, não é assim. Mas, às vezes, é legal colocar para você mostrar que é humano também. Participações em eventos da área, isso é legal também. Às vezes, você participou ali de um evento sobre concreto, um evento sobre engenharia ambiental, você participou de um evento sobre renderização, você participou de um evento sobre projetos de arquitetura de grande porte, sei lá. Se você participou de um evento assim que seja muito legal para a sua área, coloca lá, que pode ser algo interessante, que na entrevista a galera pode te perguntar, pode puxar um assunto muito legal desse evento aí, porque você vai ter vivido, você vai conseguir falar várias coisas desse evento e a galera vai falar, beleza, esse cara vai atrás,
arquiteto aqui, futuro arquiteto, realmente busca aprender mais, vai atrás de eventos, vai atrás de cursos. Então, isso mostra essa questão do disposição a aprender, né? Você mostra que você está ali realmente muito mais para se desenvolver, para se tornar um profissional melhor ali naquela empresa. Então, pessoal, algumas dicas rápidas aqui por conta do tempo. Como não fazer? Se você não estiver mandando um currículo para uma agência de modelos, você não precisa mandar foto, galera. A gente costumava colocar assim, você vê, currículo, a pessoa coloca já a foto 3x4 lá no comecinho. Cara, foto 3x4 ninguém sai bem, cara. A pessoa vai começar a ver seu currículo, já vê uma foto que você não tá tão bem, a pessoa já vai ficar assim, né? Então, assim, não coloquem foto. Eu já vi algumas polêmicas, né, por conta de foto, questões raciais aí, já tiveram várias polêmicas. A gente nunca cobra essa questão de foto. Assim, eu nunca vi nenhum lugar que pedisse foto, porque isso é totalmente irrelevante. Como a pessoa não tem importância nenhuma para aquilo que ela vai exercer dentro da empresa. As pessoas estão buscando a pessoa que se encaixa naquela vaga. Se a pessoa preenche os requisitos, tá valendo. Então, foto, se você for participar de um processo seletivo de agência de modelos, você manda. Agora, se não, não precisa. Português, evitem erros de digitação e erros gramaticais, porque a pessoa, é a primeira impressão que ela vai ter de você. Se você mete lá um errão assim, sinistro, do tipo, emitir os relatórios do projeto. Aí a pessoa olha assim, cara, essa pessoa aqui, acho que ela não presta muita atenção no que ela faz. Então, cuidado, porque o currículo te dá a primeira impressão da pessoa. Então, se já tem algum erro ali, a pessoa vai levar aquilo ali para o resto do processo seletivo. Excesso. Então, ninguém quer saber seu RG, seu CPF, isso não é relevante. Endereço completo, não precisa colocar. Então, cuidado com o excesso de informações. Aí é o que a gente tinha falado, né? Nunca minta no currículo de vocês. Não vale a pena. Pode vir uma pergunta que vocês não esperam na entrevista, que vai pegar muito mal, então muito cuidado com essas informações. Evitar usar a primeira pessoa, né? Aqui é o exemplo que tinham perguntado. Em vez de colocar desenvolver um projeto, coloca desenvolvimento de projeto em trazer essa questão da terceira pessoa, deixa mais elegante seu currículo. Título, não precisa de currículo, ou de título, currículo da Maria Luísa. Eu já peguei um currículo que estava dessa forma. Não precisa. Todo mundo sabe que aquilo ali é um currículo, então só precisa colocar o seu nome. Uma página é mais que suficiente, porque a gente está tratando aqui de graduação. Você pegar o currículo do CEO do Nubank, vai ter algumas páginas aí, mas a gente que vai ser estagiário ainda, cara, uma página mais que suficiente. E correlacionar o seu currículo com a vaga, né? Se você está participando de uma vaga de renderização, manda tudo de renderização. Se for uma vaga de estrutural, manda tudo estrutural. Então, adapta o seu currículo maior para as necessidades daquela vaga que está pedindo. Então, aqui, falar brevemente de currículo Lattes para vocês. Currículo Lattes é o currículo acadêmico, né? Que a gente tem no mundo acadêmico, a gente coloca as publicações. Então, só explicando de onde veio, né? Um cientista brasileiro físico chamado Júlio Lattes foi um ícone da produção científica mundial e brasileira, e por isso que colocaram o nome de currículo Lattes. Lattes vem do sobrenome dele. Então, é um currículo para a gente colocar aí algumas informações relevantes, do tipo publicações, participações e eventos. Eu até coloco algumas dicas aqui de colocar foto, inserir os artigos, inserir os projetos de extensões, colocar os eventos que você ajudou a organizar, enfim. LinkedIn é o Facebook profissional, né? Que é onde a gente vai ver aí, conectar com pessoas que trabalham no mesmo ramo de você. Então, isso é a chave do LinkedIn, networking, né? Trabalhar o networking é a grande chave do LinkedIn. Então, ter recomendações, ter posts relevantes. Cara, eu já cansei de ver gente falando que conseguiu vaga de trabalho por conta do LinkedIn. Não só porque lá tem uma aba de vagas, mas porque você se posicionar muito bem como profissional no LinkedIn chama muita atenção, muita mesmo. Se vocês trabalharem no LinkedIn da forma correta, vocês podem receber aí uma chamada para entrevista aí de lugares de outros estados, de outros países, dependendo da sua área. Então, mexer no LinkedIn é muito legal, sou muito fã, então eu sempre recomendo aí. Então aqui, galera, a gente falou brevemente aí sobre currículo, sobre currículo lá do seu LinkedIn, foi tipo 2 minutos só, rapidão, falando de alguns pontos para a gente não passar do nosso horário. E o currículo aí foi o que a gente deu mais destaque, aquele currículo que a gente manda para os anúncios de estágio. Então,
falamos aqui dos 4 pontos. E eu queria agradecer o convite da Concreta. Muito bom sempre voltar para falar alguns pontos aqui com vocês. E espero que tenha sido útil para vocês. Às vezes, assim, 1 hora é bastante pequeno, né, esse intervalo, mas a gente falando aqui várias coisas, alguma coisa aí pode ter sido relevante para vocês, vocês podem já aplicar quando vocês forem mandar um currículo para algum lugar. Então, e não desanimem, assim, a grande dica é essa. 1 hora vocês vão ser os melhores candidatos para a vaga que vocês realmente estão aí direcionados a entrar. Então, não desistam, mandem os currículos para todos os lugares que vocês vejam que vai ser relevante para você, que vocês vão crescer naquele lugar. E depois encarem a entrevista, vão sem medo, vai dar uma nervosia, mas é normal, vai dar certo, que a experiência que vocês vão ter como estagiários vai ser muito boa e vai engrandecer muito vocês aí como futuros profissionais. Beleza? Então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, fica aí um pouquinho mais. E eu acho que já tem um outro curso agora do Varela, então é isso, gente. Muito obrigada, Lima. Acho que foi incrível. Obrigada pela contribuição. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar, a gente tem esse tempinho. Enfim, o Varela já está na sala também. Mas foi perfeito, Lima. Obrigada mesmo. Não, Luna, eu espero. Pelo amor de Deus, fica tranquilo. Ai, meu Deus. Não, tranquilo. Mas, gente, esse curso do Lima é a segunda vez que eu venho. E toda vez que eu venho, eu fico impressionado. Toda vez ele traz coisa nova. Eu sempre fico, tipo, realmente, nunca pensei nisso.